Seguimos então com a leitura do livro Novos Rumos da Medicina. Já estamos no volume 2, Dr. Inácio Ferreira. Uma questão de terras. A observação do enfermo de que vamos tratar agora é bastante interessante, por encerrar em si não só provas, corroborando conceitos já expendidos em outros capítulos, como também servindo de padronização para outros conhecimentos e outras experimentações. É um dos casos típicos de encontro dos quais a ciência médica oficial, apesar de todos os seus recursos, tem de lutar improficuamente para explicar a etiologia e fundamentar um diagnóstico para, criteriosamente, lançar mãos de recursos terapêuticos necessários à cura dos doentes. E o prognóstico? Só poderia ser bastante duvidoso e mesmo fatal, não só ante os distúrbios complexos de que se ressentia o organismo, como ante os sintomas dominantes e característicos de uma perfeita e perigosa alienação mental. Esse paciente chegou no sanatório completamente amarrado com cordas fortes, pois havia sempre necessidade do concurso de várias pessoas para contê-lo no estado de agitação violenta e constante em que se achava comumente. Olhar desvairado, demonstrando ora ódio, ora terror, assombrando-se com qualquer coisa que se passava em torno e da qual era a única testemunha, gritando, falando sem cessar, palavras e frases incoerentes, sem nexo, sem sentido algum. Livre das cordas que o continham, continuara a ter crises de grande agitação, com ideias aterrorizadoras e fenômenos alucinatórios. Desorientação de tempo e espaço, sem memória, sem raciocínio. A ciência oficial, após inúmeros dispendiosos exames e análises de laboratório, catalogá-lo-ia naturalmente como um caso de psicose infecciosa, forma alucinatória ou aguda. Viriam logo os medicamentos apropriados e, no fim de certo tempo, talvez o paciente estivesse bom, representando a sua cura, mais uma prova do poder e da sapiência dos homens da medicina oficial. Como médico espiritualista que somos, reconhecemos logo tratar-se de um caso de obsessão, embora para esta houvesse, no físico do enfermo, naturalmente, uma porta aberta para que se processasse. Em vista do diagnóstico, em vista do organismo do paciente estar em condições de suportar a causa etiológica, a ação maléfica de entidades invisíveis e inteligentes, desconhecedoras do estado de desencarnadas, segundo nos parecia. Não nos preocupamos com análises dispendiosas, pesquisas demoradas e tampouco com terapêutica medicamentosa, por vezes só acessíveis aos privilegiados da fortuna. O único socorro feito e permitido foi proporcionar ao doente um banho higiênico rápido e conter a sua agitação em cama apropriada, amarrado, esperando pelas fases de calma. Durante os primeiros 15 dias, essas fases de calma foram raras e pouca duração, motivo pelo que se estava quase constantemente amarrado, quer durante o dia, quer durante as noites, que passava insone com inquietação acentuada. Alimentação artificial, com um trabalho insano, mas persistente. Nenhum exame de laboratório. Nenhuma análise de pesquisa, tampouco medicamentos capazes de auxiliar o organismo na reação contra o mal ou os males que poderiam estar sacrificando aquele corpo moço e forte. Todos os sintomas de obsessão, a nós proporcionados pela prática de tantos anos, com dezenas de casos idênticos, permitiam essa atitude. Além disso, nosso diagnóstico, que poderia ser também falível, foi confirmado por médium vidente, que sempre notou junto ao enfermo várias entidades, com todos os característicos de estrangeiros e demonstrando desconhecimento do estado de desencarnados. Como dissemos, linhas atrás, a medicina oficial, após dispendiosos e inúmeros exames de laboratório, entraria com a sua terapêutica e, após certo tempo, o paciente estaria curado. De fato, assim acontece na maior parte das vezes, pois que a maioria de tais casos são provocados por entidades ignorantes do estado de desencarnadas e que, pelos sentimentos bons de que são dotadas, ou por si mesmas, ou pelo concurso de outras entidades amigas, reconhecem logo a mutação de estado e se afastam do paciente, que tanto prejudicava inconscientemente. Se em vez de um caso de subjugação o fosse de possessão, devido a entidades conscientes do seu estado, movidas pelo ódio e pela vingança, estaria a ciência oficial de fronte de um caso de que a ela reputado incurável, como existem centenas, milhares espalhados pelo mundo inteiro.
A ciência oficial atribui a cura daqueles à proficiência da sua terapêutica, quando, para o caso propriamente, ela de nada valeu e de nada valerá. Com auxílio do espiritismo científico, obteria a cura de todos aqueles, quer fossem subjugados ou dominados por entidades inconscientes, quer pelas conscientes, e agindo por maldade ou por vingança, lançando tantos infelizes no rol dos incuráveis. Sem esse auxílio, continuará impotente, incapaz de dar, pelo menos, um alívio a esses sofredores. Durante 20 dias esperamos pelos acontecimentos, acompanhando todas as fases para a perfeita organização e documentação do nosso estudo, na expectativa dos sintomas de agitação e desorientação. Todavia, esse estado de agitação era demasiado forte, e o organismo do paciente começava a se ressentir devido ao constante esforço despendido. Assim sendo, organizamos certo dia o costumeiro trabalho científico. Assim se manifestou uma primeira entidade. Não sei de nada, não entendo coisa alguma. Tudo é desconhecido aqui e já me sinto atormentado com tanta coisa esquisita. Aqui estou há muitos dias. Vim para estas terras como quem vai ao acaso. Tudo está confuso, não sei ao certo para que vim e com que intenção. Estou sem destino, meus companheiros também estão. Somos 3. Sou português, mas meus companheiros são italianos, e desde que nos encontramos, tornamo-nos amigos, irmanados pelo destino que nos deixou sem casa, sem abrigo, sem família, andando ao desdará. Vejo-me em terras estranhas, ora aqui, ora ali, sem conseguir estabilidade. Pobre desse rapaz, está sofrendo muito. Encontrei-o tão mal, tão ruim da cabeça, das ideias. Meus amigos pediram que olhasse por ele. Está muito impressionado, vendo coisas desastrosas. Vejo-me obrigado a segurá-lo. Meteu-se-lhe na cabeça que vão prendê-lo, levá-lo para a cadeia ou torturá-lo. Não queremos fazer-lhe mal, pois somos seus amigos. Chegamos à sua casa, ele ficou perturbado, pois não esperava por esses companheiros. Queremos falar-lhe com bons modos, explicando que somos amigos, mas ele fica zangado, não lhe dá importância às nossas palavras. Nesta casa não me tratam como queria. Se falo, não se importam. Estou queixoso disso. Há 3 dias que, apesar dos protestos dos meus companheiros, uns homens que estavam aqui os levaram, não sei para onde. O certo é que foram contra a vontade e ainda não voltaram. Aqui fazem coisas arbitrárias. Como vocês permitem isso? Eu prometi aos meus companheiros que não deixaria o nosso amigo sozinho enquanto ele estivesse assim, e, no entanto, esse pessoal daqui não deixa que eu me aproxime do doente para conversar ou ajudá-lo. Nessas condições, não quero continuar aqui e apelo para que os seus corações, pedindo um recurso para voltar ao estado de São Paulo, tenham paciência, como bons cristãos, auxiliem-me. Não tenho documentos, papéis de identificação, nada, a não ser a graça de Deus. Fui roubado dos meus papéis, voltando ao consulado, pedi, roguei, mas ninguém me deu a mínima atenção. Levo a vida de um pobre diabo, e, embora doente, farei por dar conta do trabalho que me destinarem. No tanto, o cansaço do médium, que já demonstrava dificuldade em transmitir mais pormenores, pedimos àquela sombra amiga que continuasse ainda uns dias no sanatório, enquanto providenciaríamos a respeito dos recursos necessários para a sua volta ao estado de São Paulo. Por essa manifestação, o espírito patenteava a sua ignorância do seu estado, julgando-se ainda no mundo da matéria, contribuindo com a sua aproximação inconsciente para o desequilíbrio mental do nosso enfermo. É bem grande o número de obsessões, nas quais notamos o papel desempenhado por esses pobres espíritos ainda inconscientes da sua transmutação, ignorância aproveitada por entidades inteligentes deles que se servindo como comparsa para seus planos. Geralmente são entidades boas e incapazes, pela grandeza de coração, de praticar o mal intencionalmente, fáceis, por isso, de serem afastadas. Só lhes faltam essa oportunidade, proporcionadas pelas sessões de doutrinações, aliás, o campo mais vasto que se apresenta aos espíritas para a prática da caridade. O nosso paciente já havia obtido melhora extraordinária, quando se nos ofereceu oportunidade para nova palestra com esse espírito errante, dela ouvindo mais pormenores e assim conseguindo as nossas observações, o que se deu poucos dias após a primeira manifestação. Incorporado, assim falou: voltei aqui receoso e não quero mesmo continuar nesta casa. E sim ficar onde estava. Onde? Não sei explicar. O certo é que o lugar não é ruim.
Somos uma porção, e entre os demais sinto-me confortado, pois todos se animam uns aos outros. Fui muito infeliz, vivi muito tempo naquele estado, sem saber que havia morrido, andando para aqui e para ali, sem poder parar em parte alguma. Não me recordo da minha família, não conheci pai nem mãe, fui criado por uma tia. Vivi muito tempo em Trípoli, trabalhando como tosqueador, profissão que pouco rendia. Sendo sozinho no mundo, resolvi migrar e vim para o Brasil, em companhia de outros companheiros, uns 15 mais ou menos. Chegamos a um porto, de cujo nome não me recordo. Lá passamos uma vida miserável, dormindo ao relento, achando tudo esquisito, pois ninguém nos dava atenção. Escondidos, tomamos um navio e descemos por outro porto, dizem que é Santos. Ali a mesma coisa, sem emprego, sem recursos, tomamos um trem e fomos até São Paulo. Alguns companheiros sumiram e eu, com 3 restantes, fui andando e viajando à procura de um serviço qualquer. Em Jundiaí, na estação, encontramos um amigo e nos sentimos bastante satisfeitos, pois estávamos sem nenhum recurso, embora recorrêssemos um ao outro. Ele nos disse que residia em Jundiaí, nos convidou a irmos para uma fazenda. Lá chegando, assisti a uma discussão travada entre esse rapaz e outros sujeitos por causa de terras. Ficamos com dó do rapaz e, como ele estava muito nervoso, viemos ajudar a trazê-lo para esta casa. Aqui chegando, um senhor não deixou meus companheiros ficar com ele, para evitar que ele brigasse. Ficavam conversando, procurando distraí-lo. Não o conhecia. Vim apenas ajudar a trazê-lo, vigiando para que não brigasse. Não sabia que havia morrido, e se lhe fiz mal, não o fiz por intenção ou por prazer. Quero voltar para onde estava. Pelo menos tenho onde ficar, evitando essas caminhadas sem destino. Após agradecermos suas informações e o alertarmos com a lembrança da bondade e da grandeza de Deus, aconselhamo-no que voltasse, de fato, para o lugar onde se sentia tão bem, à espera de novas determinações desse poder supremo, cuja sabedoria, mais uma vez, constatávamos, ante aquela palestra, deu um vivo com um morto. Um sondando um país dos mortos, o outro voltando ao país dos vivos, fornecendo indicações da sua passagem terrena. Ah, humanidade, quão feliz serás quando tiveres a percepção e a capacidade precisa para receberes as mensagens e os ensinamentos dos reputados mortos. Nossa observação ainda não estava completa, pois essa pobre entidade nada mais havia sido que um simples joguete de outra ou outras entidades mais inteligentes e conscientes do seu estado. Pacientemente esperamos por essa manifestação, porquanto, apesar de ignorarmos os preceitos que regem o mundo espiritual, sabemos, contudo, que eles existem, dado que as provas têm sido por demais patentes para isso. Quais seriam os desígnios que nos forçavam à espera? O tempo continuou na sua marcha imutável. Tivemos o prazer de ver o nosso doente completamente restabelecido e o desprazer de vê-lo retornar ao seu lar, deixando o sanatório. Sim, como médico, como campo da ciência, da investigação, nos sentimos felizes por mais um resultado brilhante, pela prova que juntamos às demais, patenteando outra vez o que sempre temos dito. Só o Espiritismo pode curar e cura uma porção enorme dos casos de loucura, o que a medicina dos homens não aceita, mas não consegue curar. Era a satisfação da vitória daquele que tem procurado defender uma causa justa, tão vilipendiada, presenciando ainda uma vez a capacidade e a grandeza humilde de uma pleiade de médiuns abnegados que nem mesmo sabem dar valor, por humildade e desprendimento, à manifestação, por seus intermédios, da grandeza e do poder de alguém que só a intuição tem capacidade de atingir. Médiuns, amigos, companheiros de todos os dias, a vossa missão é tão sublime, tão grandiosa, que depomos envergonhados todos os nossos conhecimentos, todos os nossos estudos nas vossas mãos, calejadas pelo trabalho árduo e pesado, curvando a vossa pobre ciência ante a sublimidade do vosso parco conhecimento. Continuais na vossa senda. Ela é pejada de espinhos, mas os benefícios que proporcionais à humanidade sofredora e ingrata são tantos que eles se transformam em alfombras sobre as quais caminharão vossos espíritos quando se dirigirem ao estado iluminado pela irradiação desse supremo poder que não vemos, mas pressentimos. Sim, como homem, o desprazer de vê-lo partir, alegre, satisfeito, ansioso de rever a esposa, e atenuar com beijos e carinhos as saudades dos filhos, já inquietos por sua ausência. Sim, como homem, esse desprazer, pois, embora
Vivendo dias e noites entre soluços, gemidos e lamentos, o coração ainda se nos sensibiliza ante a tortura da partida, pressentindo a ausência, com saudade de uma criatura a quem nos ligava uma simpatia, amizade natural. Quem sabe coisas de existências passadas? Somente mais tarde, isso é, meses após a partida do nosso amigo, já se deleitando naturalmente com a tranquilidade do seu lar humilde, porém honesto e feliz, foi que conseguimos o restante das informações para a completa elucidação do caso, mais uma vez revivendo tragédias antigas, cujos reflexos ainda se patenteavam depois de tantos anos. Tragédias e mais tragédias, provocando ódios, explodindo em vinganças, vão se perpetuando quase que de geração em geração, sem que as lágrimas por elas produzidas sejam suficientes para refrescar os corações atingidos, levando-os à compreensão de que o perdoar é sublime e o esquecimento é pedra tumular deposta sobre as consequências por ela provocadas. E o perdão traz a tranquilidade para o espírito, e o esquecimento, a paz e o sossego necessários ao prosseguimento da vida, que continua rolando nas suas intermitências de encarnação e desencarnação. Se toda criatura humana soubesse sofrear seus ímpetos de ódio, de maldade, a Terra seria um planeta onde imperariam o riso feliz, os dias venturosos e não a lágrima, o desassossego e os tormentos. Incorporado, assim se referiu, procurando satisfazer-nos as perguntas. Com efeito, gente, não queria voltar a esta casa e vocês me fazem essa traição. Sinto-me mal, mal demais, e ainda ser obrigado a permanecer onde eu não queria. O senhor não me reconhece? Essa é boa. Conversamos tantas vezes. Ah, sim, tem razão. Tem razão. Eles falavam mesmo que o senhor, quando desperto, não teria nenhuma recordação do que havíamos conversado. Pois bem, vamos falar novamente. Este homem não estava sofrendo inocente. Não, ao contrário, eu tinha direito de vingar-me do que havia feito comigo. Oh, quantos anos! O pai dele tinha uma fazenda na Itália. Nessa fazenda eu trabalhava como agregado. Eu tinha uma santa mulher, um menino que eu criava desde pequeno. Era muito trabalhador e econômico. Combinei com seu pai a comprar suas terras. Trabalhava dia e noite. E todas as minhas economias eram entregues em pequenas partes para amortização da compra que fizera. Muitos e muitos anos fui entregando o produto do meu esforço, o resultado do meu suor. Nunca exigi um recibo, pois seu pai era um homem digno bastante para sustentar a sua palavra e seus atos. O pai dele adoeceu, e ainda na cama, tendo-o por testemunha, entreguei ao velho a última prestação da compra das terras. Poucos dias depois, o velho morreu, e ele hipocritamente negou-se a dar-me a escritura de compra, e como eu o ameaçasse, recorreu à justiça, fazendo não só que eu fosse expulso das terras que eram minhas, como ainda fazendo com que passasse por ladrão. Quis matá-lo, porém minha mulher não deixou. Naquele trabalho árduo de tantos anos, consumia a mocidade e as energias. Expulso, sem lar, sem um teto amigo, sem recursos, já velho, para suportar tantas reveses, morri de desgosto, deixando a minha mulher na mais negra miséria. Quando reconheci o meu estado no espaço, procurei vingar-me, porém ele morreu também e nada pude fazer. Aqui não o perdi de vista e esperei que voltasse à vida na terra. Há muito tempo que não o deixo, sempre acompanhando-o, sempre pelejando para realizar a minha vingança, sem entretanto nada conseguir. Um dia encontrei um companheiro, também espírito. Sabendo das minhas intenções, disse que eu não conseguia fazer, outros poderiam realizar. Pelejei com eles, experimentei muitos, até que encontrando aqueles dois rapazes, levei-os à fazenda, dizendo que todas aquelas terras eram deles, mas que daquele sujeito, o doente, queria se apossar delas. Ah, foi uma beleza. Ele danou-se, ficou bravo, querendo brigar, matar. Era isso mesmo que eu desejava, pois a cadeia era o melhor lugar para ele. Pensando que estava doido, trouxeram-me para esta casa, quando deveriam levá-lo para uma prisão. Aqui fui muito aconselhado. Fizeram com que eu o perdoasse. Custou-me muito, pois que ainda trazia um pesar muito grande, enorme mesmo. Eu tinha sob meu poder, mas resolvi deixá-lo para a minha própria tranquilidade. Daqui fui à Itália rever meu filho de criação, que dizem estar lá reencarnado. Hein? Que? Dizem aqui, ao meu lado, que tudo tem a sua razão de ser. Após alguns minutos de verdadeira atenção, como que ouvindo entidades que ao lado lhe falavam, assim continuou. Mas o que é isso? Será possível?
Dizem aqui que o meu sogro, o pai da minha mulher, mandou, em uma existência passada, também por causa de terras, matar a chibatada o avô desse doente. O tempo correu, a roda do destino fez com que as terras fossem parar nas mãos do filho do assassinado, isto é, nas mãos do pai dele, o mesmo de quem eu havia comprado as terras. Ele foi um instrumento da justiça divina, tomado e expulsando a minha mulher das mesmas terras nas quais o pai dela teria outrora expulsado o avô dele. Ainda mais? Será possível? Dizem que a filha dele, atual, foi a minha esposa. Acredito porque uma vez havia planejado uma vingança, preparando uma armadilha para fazer com que ele perdesse a vida. Era infalível. E, na última hora, por compaixão àquela menina, voltei atrás e não deixei que ele caísse no laço. Ah, sim, sim. Eu vou lá ver aquela menina. Gostava tanto da minha esposa. Aconselhamos que fosse de fato, e desta vez, com o propósito de incutir o pensamento do ex-inimigo, a resolução de trabalhar muito e economizar bastante, a fim de adquirir para sua filha as terras onde trabalhava como agregado. Lembramos-lhe também a possibilidade de se reencarnar na alguma das famílias de amizade do ex-obsedado, resultando mais tarde um casamento dele com a filha do paciente, isto é, com a sua própria esposa de outra existência, realizando assim, indiretamente, a conquista de novas terras, em compensação daquelas que havia perdido. Retirou-se, demonstrando uma satisfação imensa, uma verdadeira alegria. Aconselhamos-lhes o impossível? Não o cremos, pois a roda do destino arrostara no seu giro os libelos da justiça divina. A justiça divina, após dar ensejos aos sofrimentos, às dores, às angústias, em pagamento das mesmas que foram provocadas, proporciona também a sua grandiosidade, a reunião das almas sobre o mesmo teto, emanadas pelo perdão e pelo arrependimento. Inúmeros comentários caberiam ainda nesta observação. Para quê? Eles serão feitos com o tempo, à proporção que formos retirando do fundo dos sepulcros essas tragédias que nascem, rolam pelos anos e vêm reviver, séculos depois, como demonstrações aos homens de que o destino tem, no seu livro, anotadas as circunstâncias, a extensão das dores, o número das lágrimas e a proporção das injustiças praticadas pelo mal, pela vilania, pelo interesse, pelo orgulho, e que o tempo, embora infinito na sua extensão, não é capaz de consumir ou mesmo amarecer estas páginas, consumindo os seus apontamentos que esperam pelo resgate integral, quando não com juros proporcionais. No entanto, a humanidade ainda não compreende, não escuta e não percebe esses dons esquisitos que chegam aos seus ouvidos e à sua consciência. Partidos não sabe de onde, nem para onde, nem sabe como. Nada mais do que o som produzido pelos dentes da roda do destino, que gira incessantemente, sempre impelida por um poder maior, mais forte do que o poder do ser humano. Mais uma história que finalmente termina brilhante. Aguardo todos na sequência dos nossos estudos.